Com o esporte, é possível construir a cultura do encontro. Começa agora pela Rádio Catedral FM. Vox Populi Esporte. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral. Sejam muito bem-vindos a mais um Vox Populi Esporte Fé. Eu sou a jornalista Leana Scal e hoje vamos falar um pouco de espiritualidade e da paixão pelos esportes. O esporte tem esse poder, tirar a gente do chão, levantar o nosso espírito e lembrar que fomos feitos para mais, para amar, para resistir, para recomeçar. Para conversar com a gente sobre esse tema e destacar a importância do Jubileu do Esporte, como prometi na semana passada, queríamos falar sobre o Jubileu dos Esportes, então vivido com tanta emoção no final de semana 14 e 15 de junho. Então está aqui com a gente o Padre Marcos Vinícius, nosso assessor eclesiástico da Pastoral do Esporte. Boa noite, Padre. Boa noite a todos os ouvintes da nossa Rádio Catedral, boa noite também aos que estão aqui à mesa e vamos lá conversar esse bom papo, né? Hoje é um dia especial, né, Padre? A gente está aqui trajado para os ouvintes que não estão acompanhando no YouTube, na Web TV Redentor. Estamos aqui vestidos com a camisa do Botafogo. Pois é, estamos vivendo dias, né, importantes também para a nossa torcida botafoguense. Até porque nós fomos tão discriminados, podemos assim dizer, né? De que iríamos tomar uma surra no último jogo, etc, né? Mas aí talvez esquecem que comentário não ganha jogo, né? Somente após o início da partida que vamos verificar. Apesar de que eu reconheço que o PSG, né, ele tem um bom domínio de bola, toque de bola e etc. Mas o resultado do futebol é o gol, né? Então... Muito bem, é importante a gente deixar claro aqui para os ouvintes que estamos gravando esse programa um pouco antes do horário que ele vai ao ar. Então ainda não temos o resultado do jogo do Botafogo. Pois é, então apesar de que estamos aqui falando, não sabemos ainda desse resultado do jogo do Botafogo. Mas estamos bem otimistas. Sim, o empate já está bom, né? Mas eu acho que o Botafogo ganha também. Mas, volto a colocar, o comentário não ganha jogo, né? Então vamos esperar a partida iniciar e para relacionarmos bem como é que será e como é que vai ser esse resultado, né? Muito bem, com a gente hoje também, vestido com a camisa do Flamengo, contra a minha escolha, o responsável pelo portal Esporte Fé, que vai trazer novidades hoje sobre esse projeto, Samir Aros. Boa noite, Samir. Boa noite, Liana. Boa noite, Padre. Boa noite, Pedro. Saudações rubro-negras para todos. Como o Padre bem disse, mas, Padre, eu estou torcendo para o senhor também, como um bom time do Rio. Mas sabe, o Botafogo pode enfrentar o Flamengo lá no... Pode. Nas quartas acho que a gente pode se enfrentar. Você imagina uma final, Padre? Ou até uma semifinal, quartas de final, Botafogo e Flamengo? Sim, talvez como se fosse uma final carioca no Mundial, né? É isso aí. Mas como você bem disse, Padre, a gente está conseguindo mostrar aí para a Europa que o mundo é pequeno, né? Saímos um pouquinho da bolha, Botafogo também, Fluminense. Palmeiras não sou muito fã não, mas tá no jogo também. Mas estamos mostrando que o Brasil é o país do futebol ainda. Sim, eu acho que os times brasileiros eles têm demonstrado de fato a importância até do futebol para o mundo. Apesar de que pode existir algumas críticas no sentido de que o Botafogo não representa o Brasil, o Flamengo não representa o Brasil, o Palmeiras não representa o Brasil, o Fluminense não representa o Brasil, quer dizer, eles se autorrepresentam, né? Mas é a imagem do futebol brasileiro que está sendo mostrado. Né? Que talvez, eu não sei se todos conheciam, mas é a imagem do futebol brasileiro. Essa parte eu tenho gostado, sim, de que todos estão praticamente no topo dos seus grupos, né? Muito bem, o nosso convidado de hoje veio direto do Mundial dos Estados Unidos aqui para o Vox Populi Esporte. Ele que é advogado, coordenador acadêmico do Programa de Gestão Esportiva na Fundação Getúlio Vargas, foi consultor das Nações Unidas para assuntos relacionados à Copa do Mundo de 2014, também é consultor do COB, da CBF e delegado da CNBB para a Pastoral do Esporte junto ao Vaticano, coordenador adjunto da Cátedra Guido Scheffer, Cultura, Fé e Esporte, Pedro Trengauzi. Boa noite, muito bem-vindo. Boa noite, Leana. Boa noite, meus amigos aqui da mesa. Boa noite aos ouvintes e a quem nos assiste pela Web TV
Redentor, e pelo YouTube. Pelo mundo, né? Tá na mundo afora. internet, está no mundo. É isso aí. Muito bem, Pedro. O que você traz de novidades pra gente dessa sua última viagem, os jogos que você assistiu, mas você também foi participar de um congresso? Sim, teve um congresso em Miami, Confute, que é um evento que começou no Brasil, hoje acontece também na América do Sul, e pela primeira vez foi organizado nos Estados Unidos para promoção de empresas que trabalham com a indústria do futebol e do esporte em geral, uma série de palestras e, enfim, eu participei de uma delas em Miami, antes de ir para Nova York, assistir o jogo do Palmeiras contra o Porto, também o jogo do Fluminense contra o Borussia. E Não viu gols, né? Até agora não viu gols. Mas o que é uma coisa impressionante, porque essa quantidade de times reunidos, né, do mundo inteiro, pela primeira vez na história, num campeonato mundial de verdade, não uma Copa Intercontinental, como todas aquelas que até hoje aconteceram, né? Tirando esses dois jogos aí, todos os outros nós tivemos muitos gols. Então eu me sinto muito premiado por ter assistido aos jogos em que não houve gols, porque em todos os outros teve muito gol. E esses dois jogos foram muito especiais. Tá certo, muito bem. Então vamos falar um pouco as curiosidades, o giro da rodada aí, padre. Eu acho que nós vamos comentar um pouco mais aqui o resultado do Mundial, apesar de outras situações esportivas estarem acontecendo, mas acho que hoje o que mais foca é a parte do Mundial de Clubes, né? Eu apenas só quero comentar o que vai acontecer, né? Pelo menos nos grupos onde temos os times brasileiros, né? O grupo A, temos o Palmeiras que lidera, junto com o Inter de Miami, e o próximo jogo é entre eles, né? Então, talvez se eles combinarem lá um empate, os dois estão classificados, né? Palmeiras versus Messi e Suárez, né? Isso. E o jogo será hoje, também, às 22 horas. O grupo B, temos aí o grupo do Botafogo, que na hora do programa, né, já terá definido, né, esse grupo. O Botafogo vai enfrentar o Atlético de Madrid. O Botafogo, em um empate, ele se classifica em primeiro colocado e também até derrotado por 2 gols, ele tem também essa possibilidade de se classificar. E aí eu não sei bem, eu deduzo que o Paris Saint-Germain vai ganhar, né, a sua partida, mas depois do jogo do Botafogo e PSG, que todo mundo tinha um placar em mente negativo para o Botafogo, e o Botafogo conseguiu fazer o placar positivo, acho que cada vez mais temos aí essa dimensão de que o nosso comentário é apenas de fato uma sugestão, mas o resultado mesmo é o que vamos encontrar em campo, né? Que pena a gente ter perdido o Igor Jesus, né? Pois é, ele fez essa diferença na corrida, né? Eu acho que ele teve 3 momentos importantes para um jogador, né? Ele calculou bem a velocidade da bola, porque ele passa por cima da bola para um lado, depois ele dribla para o outro lado, né? Dando um corte em um defensor e toca um pouquinho ali no contrapé, mesmo pegando no pé do zagueiro também, né? Então, assim, uma dimensão rápida. E na corrida, eu acho que ele foi bem feliz nessa dimensão do que ele mesmo calculou para a sua própria corrida, né? No outro grupo temos o Flamengo, que eu deduzo que também o Flamengo não vem a perder. Esse próximo jogo será amanhã, às 22 horas. E o Chelsea vai enfrentar o Esperance, né? E lembrando que todos esses jogos acontecem dentro do grupo no mesmo horário. Hoje eu estava até pensando que eu achava que todos os jogos do mesmo dia poderiam ser no mesmo horário. Por exemplo, hoje, quando o Palmeiras entrar em campo, ele poderia até mesmo jogar para enfrentar A ou B, né? Porque ele vai entrar em campo já sabendo
que adversário que ele poderá enfrentar se ele vencer ou perder. Não, mas essa é uma pergunta retórica. Por que os jogos não são no mesmo horário? Não, eu não sei. Para que a televisão possa exibir mais jogos, para que mais pessoas possam assistir, para que mais anúncios possam ser vendidos, para que comercialmente a competição fique mais interessante. Então, você tem uma grade de jogos preenchendo mais horários nas televisões que transmitem o Mundial para o mundo inteiro, permitindo que os anunciantes tenham um alcance muito maior e os clubes possam receber o que tem recebido de premiação, que é a maior da história. O Botafogo, para cada jogo ganho, recebeu 11 milhões de dólares. 11 milhões de dólares, é isso? Eu vi um comentário que os times brasileiros, acho que nesse Mundial... Ou de reais? Não, acho que são 11 milhões de reais. Eu acho que são dólares porque é crescente. A cada vez que passa, etapa, vai passando o valor mais é maior. fase, o valor aumenta. E eu ouvi dizer que os times brasileiros irão receber, participando do Mundial, mais do que as 38 partidas no Campeonato Brasileiro. Não, e também o mesmo acontece... Imagina, né? Mas o mesmo acontece com as ligas da Europa também. O Campeonato Mundial remunera melhor pelos jogos do que eles recebem nos seus países. E nada mais natural, é o Campeonato Mundial. Então, teoricamente, o Campeonato Nacional paga menos do que o Campeonato Continental, que paga menos do que o Campeonato Mundial. Isso mesmo, Pedro. São 11 milhões de reais. E nas oitavas já aumenta para 41 milhões. Nas quartas vai para 72 milhões. Imagina. E a semifinal, 116 milhões. E isso, gente, faz a diferença. Não, eu fiquei pensando, né? Vamos perder o Igor Jesus, Isso mas faz muita estamos com diferença. dinheiro para fazer uma ótima contratação, né? Sim, sim. Se bem que não sabemos bem como é que é a cabeça daquele que administra hoje o Botafogo, né? Até porque ele dá essa liberdade muito grande também para o atleta verificar o que seja melhor para ele, né? Então ele tira... E os times que empatam também ganham a metade. Ou seja, a vitória de cada time nessa etapa são 11 milhões, o empate 5 milhões. A derrota, um abraço. Pois é, e comentar só sobre o Fluminense, que também joga no dia 25, na quarta-feira, às 16 horas. E também tem aí essa facilidade para a sua, talvez, classificação. Então, buscando um pouco do empate, né? Então, eu deduzo que os times brasileiros, na minha ótica, né, daquilo que eu tenho assistido, né, eu deduzo que eles consigam passar para a próxima fase, né? Só dependem deles. Sim, só dependem. Então, por isso que eu falei, todos eles estão bem no topo, né? E eu achei isso muito interessante. Que eu não via esse tipo de comentário, até mesmo dentro do próprio Brasil, naquela questão, né? O que os brasileiros vão fazer nesse campeonato mundial, né? E estão fazendo, né? O complexo de vira-lata ficou para trás. Com certeza. Sim. Eu acho que o melhor comentário desses técnicos que são europeus, que treinam times europeus, foi do Guardiola. Ele disse que não viu espanto nenhum nos times brasileiros ganharem, porque ele sabe da competência, da qualidade dos jogadores brasileiros, e ele finaliza dizendo o seguinte: bem-vindo ao mundo real. Não se espantou em nada. Muito legal. Aqui no Rio de Janeiro a gente teve, mudando um pouco o esporte, aconteceu a Maratona do Rio, um evento super legal que acontece no aterro do Flamengo, e dessa vez eu não corri. Aliás, a nossa corrida está chegando. Pedro, desafiei os dois, vamos subir correndo o Cristo Redentor. Mandem fotos. Eu ia te chamar para ir com a gente. Eu acho que eu vou de trem. Mas vamos embora. Estou me preparando, vamos Eu vou embora. ter que me preparar. Agora, sobre essa corrida de ontem, eu tive um paroquiano que correu, ele se preparou durante 6 meses, achei isso muito legal da parte dele, e ele completou 40 e poucos quilômetros. 42. Né? Eu conversei com ele agora vindo para cá, até preocupado com a saúde dele, né? Mas ele falou que tá bem, ainda tá naquele processo de regeneração, né? Mas ele tá bem. Mas achei isso bem legal, porque eu deixei bem claro para ele, né? Porque vence de fato quem completa a corrida, né? Com se não certeza. se preocupasse com... Mas ele completou bem a corrida e achei isso bem legal, né? Muito bom. Então a gente vai para o intervalo rapidinho, não saia daí. Estamos apresentando Vox Populi Esporte. Voltamos a apresentar Vox Populi Esporte. Estamos de volta com Vox Populi Fé, Esporte e Fé. E se você chegou agora,
Hoje estamos aqui com Pedro Trengauzi, direto do Mundial, e veio aqui falar um pouco, para trazer as novidades para a gente desse tema relacionado ao esporte, à fé. Nos dias 14 e 15 de junho aconteceu o Jubileu do Esporte no Vaticano. Você chegou a dar uma olhada, Pedro, em tudo que aconteceu por lá? Olha, aconteceu muita coisa, mas o mais importante foi a homilia do Papa Leão XIV na solenidade da Santíssima Trindade. Vale a pena ler, reler. Então lê pra gente, por favor. É muita coisa. Não, o padre tem trazido trechinhos da sua homilia pra gente. Mas foi bonito, hein? Principalmente Muito. Essa relação que ele fez, a Trindade e o esporte, né? Muito bonito. Algo que, assim, eu nunca tinha lido sobre isso, né? Até mesmo questão de conceito de ser igreja, né? Então ele coloca essa relação bem interessante. Essa iniciativa, né? Essa movimentação da igreja em torno do esporte, ela traz uma novidade de conceito, porque até o início da gestão do cardeal Tolentino no dicastério para a cultura e para a educação, a igreja tratava do esporte em dois outros lugares, né? Era no Conselho dos Leigos e também no Pontifício Conselho da Cultura, com o cardeal Ravasi. E a igreja organizou dois grandes eventos no Vaticano, reunindo a comunidade esportiva do mundo inteiro, e fazia um trabalho muito para fora, de mobilização das instituições, do Comitê Olímpico, da FIFA, de inspiração para o exterior. E a reflexão que o cardeal Tolentino trouxe foi de que a igreja precisava olhar para dentro. Esse seu comentário agora, de que a homilia do Papa Leão trouxe conceitos importantes, teológicos, para a compreensão do esporte, é muito interessante, muito importante e muito alinhada com esse momento em que a igreja tenta mobilizar a si mesma para trabalhar o esporte, mobilizar as paróquias, mobilizar as universidades, mobilizar os hospitais, os asilos, as creches, ou seja, mobilizar a si mesma, a sua própria estrutura. A igreja tem uma estrutura capilarizada que alcança a sociedade inteira. Na Argentina, existe a Liga dos Clubes Paroquiais. 80 clubes paroquiais disputam um campeonato anual na Argentina entre as igrejas, e o padre responsável, o padre Gonzalo, pela Liga dos Clubes Paroquiais, disse uma coisa para mim que me marcou bastante. Os clubes paroquiais são os clubes de quem não tem clubes. Porque quem tem clube já está jogando na base. Sim. Né, dos outros clubes. Aqueles que não têm clubes, os excluídos, são aqueles que jogam nos clubes paroquiais e que têm uma oportunidade de desenvolver os seus talentos, não só no futebol, mas os seus talentos humanos, né, as suas virtudes. O esporte ele é caminho para a santidade, né? Essa perspectiva daquele documento, Dar o Melhor de Si, que foi ainda publicado sob o pontificado do Papa Francisco, fala justamente isso. O esporte é caminho para a santidade, onde você dá o melhor de si. Essa história da maratona que a Helena lembrou e o seu paroquiano vivenciou, é muito isso. A competição é consigo mesmo, é com o seu próprio limite, é combater o bom combate, completar a corrida e guardar a fé. E a fé de que os seus resultados podem melhorar ainda mais, caso você se dedique ainda mais, se esforce ainda mais. Então, essa passagem na homilia do Papa Leão XIV, numa solenidade tão importante para a igreja, falando sobre esporte, o Papa Leão XIV, na primeira solenidade da Santíssima Trindade do seu pontificado, dedicou a sua homilia ao esporte. Isso é muito significativo. Não duvido, em breve, uma encíclica tratando sobre esporte, mobilizando a igreja para esse tema.
É algo que, sem dúvida nenhuma, está no horizonte. Quando o cardeal Tolentino começou a trabalhar essas questões do esporte, ele mobilizou todas as conferências episcopais do mundo. Então, o dicastério enviou um chamado para que todos os responsáveis por esporte das conferências episcopais se reunissem em Roma. Só 19 conferências episcopais responderam ao chamado. Só 19 tinham alguém tratando de esporte. O Brasil não tinha ninguém. Essa nomeação como delegado extraordinário da CNBB junto à Pastoral do Esporte se deu nesse contexto. Nós não temos ainda, na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Pastoral do Esporte. O que coloca a sua posição como responsável pela Pastoral do Esporte na Arquidiocese do Rio de Janeiro, uma das mais importantes do país, como uma referência para o Brasil inteiro e para muitos outros países que não têm uma pastoral do esporte. Não por acaso, Leana, o Rio de Janeiro é o único país com 3 clubes no Mundial de Clubes, graças às bênçãos da pastoral do nas esporte. orações, com certeza. Não, mas, assim, isso é muito importante mesmo. A Arquidiocese do Rio já tem há bastante tempo essa pastoral, que prestou serviço super importante na época das Olimpíadas e da Copa do Mundo aqui no Desde Brasil. antes, lembra das Olimpíadas da Paz? Sim. Sim, No sim. Pan-Americano, em 2007, a gente já trabalhava com isso. A gente Sim. participou das Olimpíadas. O da Paz. padre Marcos organizou os Jogos Arquidiocesanos. Você estava falando dessa experiência na Argentina. O padre Marcos organizou os Jogos Arquidiocesanos, que eu me lembro, foi bem legal. Nós até colocamos o segundo Jogos Arquidiocesanos em vista da valorização dos Jogos da Paz, que foi o primeiro aqui na nossa arquidiocese. Então não poderíamos falar dos primeiros Jogos Arquidiocesanos, porque não seria o primeiro que aconteceu. Olimpíada da Paz. A Olimpíada da Paz. Encerramos no Maracanã, lembra? Sim, eu joguei lá naquela partida lá. Fez gol? Não, eu não fiz gol porque eu estava meio contundido naquela ocasião, mas eu joguei, iniciei o jogo, depois aquela questão de eu querer continuar o jogo, e quem estava como técnico nosso lá era o nosso professor de educação física, o Júlio, né, do seminário. Eu falei para ele, Júlio, eu não tenho nem condição nem de rir em campo, porque a dor já estava ultrapassando, né? Mas foi bem legal o ambiente, né? Por exemplo, você compartilhar o mesmo vestiário com o Zico, o Roberto Dinamite, até mesmo o Arthur, que eu tinha uma vontade muito grande de conhecer, porque apesar de todo o respeito ao Zico, mas eu sempre achei o irmão dele com um toque de bola muito melhor do que o dele, só que o Zico teve uma projeção muito maior, né? O irmão dele ficou apenas ali na questão do América e tudo mais, né? Acho que jogou no Fluminense também. Mas bem pouco, mas ele foi bem mais, teve mais visibilidade no América, né? Mas eu sempre achei o Arthur com um toque de bola muito melhor. E você estar no mesmo ambiente, depois você jogar bola, né? Por exemplo, você tocar bola em jogo com o Zico e com o Roberto Dinamite e tudo mais, né? Teve até uma falta lá, que mais ou menos eu reconheço que eu cavei a falta pro Roberto bater, mas ele não conseguiu fazer o gol, né? Mas foi bem legal aquela situação. Teve também o Dom Antônio Augusto, jogou também, ele já era bispo. E ele foi goleiro. Essa é uma boa lembrança. Goleiro. Ele foi goleiro profissional, jogou no Corinthians. Sim. Dom Antônio, ele jogou. Dom Pedro Cunha, na ocasião, não sei se ele já era bispo auxiliar. Não era. Não era, né? Não, era então ele também jogou. E alguns padres eu não lembro, né? Que até hoje eu guardo a minha camisa, né? Daquela ocasião, mas foi bem legal. E aí depois nós organizamos os segundos Jogos Arquidiocesanos no sentido de envolver mais as paróquias e formamos grupos, né, dentro de cada vicariato. Então a paróquia disputava dentro do seu vicariato, né? Foi bem legal, foram 105 paróquias que se inscreveram. Tá na hora de fazer o terceiro Jogos. Aproveitar a experiência do nosso líder. Foi bem legal, assim, foi um trabalho, porque talvez alguns que estavam no início da organização tinham muita noção da nossa arquidiocese ali no entorno do edifício João Paulo II. E eu falei, olha, os jogos irão aparecer desde Jesuítas, né, que é praticamente o único bairro
lá em Santa Cruz, né, até aqui o centro da cidade. E de fato, né, o total foram 105 paróquias distribuídas nos vicariatos, e nós tivemos as competições de atletismo de 100 metros, 400 metros, salto em distância, tivemos o voleibol, tivemos o futsal e também o tênis de mesa. E o tênis de mesa foi até disputado no Clube do Madureira. Eles nos emprestaram todo equipamento e os seus atletas foram os árbitros, né? Nas partidas. Foi bem legal, foi bem legal. Também envolvemos as Forças Armadas, né? Eles emprestaram as pistas de atletismo, então eles correram em pistas oficiais. Então o CDA, nos Afonsos, o Cefam, que tinha que o Bolt tinha acabado de treinar lá, então o pessoal tirou foto, tinha a placa lá dele. E também o EasyFX, né, aqui na Urca, também aconteceram as competições. E as de quadra, nós pedimos emprestadas às escolas católicas, os colégios católicos, né, espalhado pela nossa arquidiocese toda, então eles emprestaram a quadra. Foi bem legal, foi muito legal. De fato, agora a gente tentar organizar esse terceiro, mas com uma equipe um pouco mais ampla, né, porque às vezes nós não conseguíamos realizar os jogos porque não tinha alguém para poder coordenar aquele jogo num determinado local. Tinha dia que os jogos só aconteciam o dia de sábado, né? Porque procuramos preservar o domingo para que eles pudessem participar da missa nas suas paróquias, né? E os jogos aconteciam no dia de sábado. E às vezes tinham 7 lugares de competição, né? Então às vezes não tínhamos 7 equipes para poder ficar nos lugares aí espalhados da nossa arquidiocese, né? Porque parece que não, se você ir de uma ponta a outra da arquidiocese, você leva quase 2 horas de carro, né? Então, mas eu acho assim, foi uma experiência muito legal. Pelo número de pessoas, pelo número de participantes, né? E essa valorização também da dimensão do esporte na igreja, né? Acho que é um momento importante para a gente pensar em alguma ação a nível arquidiocesano que ligue o esporte como instrumento evangelizador, como instrumento de transformação. Acho que o senhor tem aqui na mesa, ó, o Samir, responsável por todo o conteúdo de Esporte Fé. Ele vai falar um pouquinho desse projeto do site Esporte Fé, não é, Samir? Isso, graças a Deus está praticamente pronto o nosso portal, a pedido do Padre Omar, justamente por essa importância do esporte, né, na nossa vida, e aliando esse esporte à espiritualidade, né? A igreja sempre caminha junto com essas coisas importantes, e o esporte é super importante não somente para manter um corpo são, né, mas para ter uma vida sã, né, um espírito são. E aí, depois a gente fala um pouquinho mais sobre, no finalzinho, a gente vai comentar sobre o nosso portal. Padre, e aí além do portal, né, de todo esse conteúdo que o Samir reúne, o Pedro, coordenador adjunto da Cátedra Guido Schaffer, recém-criada Cátedra da PUC, da Universidade Católica, ele também pode contribuir muito. Como que a Cátedra pode contribuir para esse trabalho da Pastoral dos Esportes, Pedro? Bom, primeiro com as nossas orações, bem oradas, para que a Pastoral do Esporte, enfim, cresça cada vez mais. A Cátedra ela busca inspiração nos trabalhos que a Pastoral realiza, né? A gente agora vai fazer um seminário na PUC em agosto, junto com o BNDES, o Ministério Público Federal e a CNBB, para discutir as fontes de financiamento possíveis para a recuperação e manutenção do patrimônio histórico nacional ligado à igreja, né? 1/3 de todos os bens tombados pelo IPHAN são ligados à Igreja Católica. E isso não é por acaso. A história da humanidade, como a gente conhece hoje, está ligada à Igreja Católica. As universidades, como nós conhecemos hoje, nasceram dentro das igrejas. As primeiras universidades da humanidade nasceram nas igrejas. Se nós temos Jogos Olímpicos hoje, é porque a igreja conseguiu manter o conhecimento da Grécia Antiga vivo.
Esse conhecimento ultrapassou a idade, chamada Idade das Trevas, né? Pelos monges copistas nos monastérios, escrevendo à mão, para que nós hoje pudéssemos ter acesso a esse conhecimento. Então, se o barão Pierre de Coubertin trouxe de volta os conceitos da Grécia Antiga para reviver, né, para recriar, para refundar o movimento olímpico, né, os Jogos Olímpicos, nós devemos à Igreja. Os primeiros hospitais devemos à Igreja. No Brasil não é diferente. O primeiro hospital do Brasil foi a Santa Casa. Então, é natural que boa parte do patrimônio histórico seja ligado à Igreja, porque a Igreja construiu a sociedade como nós já conhecemos hoje. É bom que se diga, no Brasil ainda mais. O primeiro nome do Brasil foi Terra de Santa Cruz. Sim. E nisso, vale aqui lembrar da recente peregrinação da cruz da primeira missa realizada no Brasil, que o Padre Omar foi pessoalmente buscar em Portugal, que nunca tinha liberado essa cruz para vir ao Brasil, com medo dela não ser devolvida. Ele conseguiu autorização para trazer essa cruz e peregrinou com essa cruz pelo Brasil inteiro, com missas memoráveis. A última delas, em Cabralha, para milhares de pessoas, no mesmo local em que se celebrou a primeira missa no Brasil, mais de 500 anos atrás. Então, a cátedra ela foi provocada pelo Ministério Público Federal, que fez um trabalho primoroso de levantamento desses bens e de soluções possíveis para financiar a recuperação e a manutenção desses bens tombados. E a CNBB prontamente também atendeu a esse chamado para organizar todo mundo junto na PUC, com a coordenação da Leana, que é a responsável pela comunicação e publicações da cátedra Guido Schaeffer Esporte, Fé e Cultura, justamente para que todos os envolvidos, inclusive o IFAM também vai participar, a ministra da Cultura está convidada, o presidente do BNDES, que já faz um trabalho grande no financiamento da recuperação de bens tombados. Eu tive agora, recentemente, em Tiradentes, as igrejas lá, os museus, foram recuperados com o apoio do BNDES, que pode ajudar a recuperar várias igrejas espalhadas pelo Brasil inteiro. Então a cátedra tem essa vocação para unir os temas relacionados ao esporte, à fé e à cultura. Estivemos presentes na missa do Guido, na Praia do Guido, agora em maio. O reitor da PUC pessoalmente lá, ouvindo as confissões, dando a bênção nas pranchas. Chegou lá cedinho, 7 horas da manhã, estava o reitor da PUC na praia, participando de toda a celebração daquele dia tão especial. Saiu de lá mais de meio-dia, na praia, pé na areia, com os surfistas, celebrando a memória do santo surfista Guido Schaeffer. Então, a cátedra tem essa vocação pastoral, que vem sendo trabalhada com essas iniciativas, tem também essa vocação acadêmica, e como academia, como universidade, reunir as pessoas para pensar o futuro como nós podemos construí-lo, e esse seminário, em agosto, é uma das iniciativas. A gente teve uma publicação recente, que é esse livro. Então, temos um trabalho concreto, né, que une realmente esses temas importantes, mas que a gente vai mostrar, então, e falar no próximo bloco. Não saia daí. Estamos apresentando Vox Populi Esporte. Voltamos a apresentar Vox Populi Esporte. Estamos de volta com Vox Populi Esporte e Fé. Padre Marcos, nesse terceiro bloco, sempre traz uma mensagem do Papa sobre esse tema. Mas, Padre, eu estava pensando aqui, me recordando, vou pedir para o senhor uma oração especial. Hoje, nosso arcebispo completa aniversário, faz aniversário.
Ele que é um grande incentivador do esporte, desde sempre. Ele tem uma carta pastoral relacionada a esse tema. E eu me recordo de tantas visitas que ele já fez aos clubes. No mês de janeiro ele sempre leva a imagem de São Sebastião aos clubes de futebol aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente quer desejar os parabéns para o Dom Orani, muitas felicidades, muita saúde. Vou pedir uma oração especial, então, para o nosso arcebispo. E antes da oração é importante lembrar que a cátedra foi criada nas comemorações do jubileu do Dom Orani, Verdade. inspirada nessa ação pastoral que ele tem com o esporte desde sempre. Dom Orani recebeu a tocha olímpica, a tocha paralímpica, ele sempre esteve presente nos clubes, como a Leana lembrou. Então, a liderança do nosso cardeal, do nosso arcebispo aqui do Rio de Janeiro nessa área é a chave para explicar o porquê o Rio tem a pastoral do esporte Com e também certeza. agora tem a cátedra Guido Schaeffer na universidade em que ele é o grão-chanceler e também é o principal membro do conselho dessa cátedra Guido Schaeffer, Esporte, Fé e Cultura. Viva Dom Orani! Muito bem. Isso. Já desde manhã cedo, acho que celebramos este aniversário, estivemos juntos e almoçamos juntos na nossa catedral, porque também foi o momento da nossa confraternização junina, né? Que todo ano acontece no nosso clero, e procuramos juntar esse aniversário de Dom Orani, que completa os seus 75 anos. Um outro, vocês colocaram aí essa preocupação dele na área do esporte. Lembro uma vez também, numa conversa, Dom Orani preocupado com a violência nos estádios, né? E aí ele tentando verificar o que poderia ser feito, né? Então, ele sempre atento a essa questão completamente relacionada à vida esportiva na nossa cidade. Até uma brincadeira, eu perguntava para ele qual é o time dele, né? E aí ele completamente sem graça em responder, como ele lá de São José do Rio Preto, né? Não, São José do Rio Pardo. Ele é do Rio Pardo. Ele nasceu lá, mas ele foi, a primeira diocese dele foi São José do Rio Preto, né? E lá tem o Botafogo de São Paulo, né? E aí ele falou que assim que ele chegou na diocese, ele recebeu uma blusa do Botafogo de São Paulo e etc, né? E ele falou que às vezes acabou levando isso um pouco para a cabeça dele, depois que ele foi a Belém, né? Ser arcebispo de Belém, mas ele, assim, claro, né? Não vai especificar qual o seu clube. Mas ele escreveu um artigo primoroso sobre o Botafogo, falando no Globo, inclusive, quando o Botafogo foi campeão da Libertadores e campeão brasileiro. Ele escreveu um artigo primoroso, sim. dizendo várias coisas importantíssimas de serem lembradas. Primeiro, a razão pela qual o Botafogo conseguiu ser campeão brasileiro depois de tantos anos tentando foi que o Campeonato Brasileiro terminou no dia 8 de maio. Dia de Nossa Senhora, 8 de dezembro. Nossa Senhora da Conceição, que é a padroeira do Botafogo, que tem a estrela solitária como símbolo, como representação iconográfica de Nossa Senhora, que foi fundado no dia de Nossa Senhora da Conceição, e que quando derrapou no Campeonato Brasileiro, já nas rodadas finais, a Leana organizou uma missa no Cristo Redentor. E depois dessa missa, o Botafogo não perdeu mais. Mas antes disso também, o Padre Marcos já tinha celebrado uma missa do Botafogo lá. Foi ano passado, né? Foi. E foi até nesse período agora de julho, o Botafogo não estava tão bem ainda lá Mas em foi cima. aniversário. Aniversário do Botafogo. O Padre Teve a Marcos bênção do celebrou. Cristo Redentor. Mas disparou. Depois tivemos a missa, o senhor não pôde estar. Quem celebrou foi o bispo, que é botafoguense. Eu esqueci o nome dele. Seria até um outro padre botafoguense, mas ele não chegaria a tempo e aí acabou... O Padre Wagner foi. Isso, então, era o Padre Wagner. A gente tem um grupo enorme de padres botafoguenses. E o Botafogo tinha perdido o jogo naquele fim de semana e precisava ganhar o jogo decisivo, que era o jogo contra o Palmeiras. Essa missa foi fundamental. Sim. Depois dela, o Botafogo não perdeu mais. Dom Jeremias, claro. Dom Jeremias, ele celebrou e o Botafogo venceu. Eu estava de retiro nesse dia, foi, né? Eu verdade, não posso comentar muito sobre o jogo porque eu estava de retiro, né? Mas o fato é que esse artigo do Dom Orani sim.
marcou tempo, porque o Botafogo só foi campeão pelas graças de Nossa Senhora da Conceição. O Dom Arani tem Tem um Botafogo, pezinho no carinho Botafogo. pelo Tem um Botafogo. pezinho no Botafoguense. Eu Botafogo. sempre falo, eu Dorani também é acho, botafoguense. eu também acho. Mas agradecer o seu dom da vida, né? Que o Senhor sempre o abençoe. O dom da vida é o dom mais sublime que Deus pode nos dar, né? Que Deus nos dá. E através desse dom da vida que começamos a ter tantas outras atividades, realizar tantas outras atividades. Que o Senhor cada vez mais o abençoe e que Ele continue nessa caminhada sendo sempre para nós esse sinal, instrumento da presença de Deus. Eu sempre coloco também que Dorani, e bem que ele tenta ter o dom da bilocação, né? Porque ele se desloca com uma facilidade aí pela nossa cidade, entra nos lugares até mesmo mais perigosos, né? Vai a pé ou no próprio carro. Eu lembro uma vez que ele foi dar posse a um padre numa determinada comunidade e nós estávamos com medo completamente de entrar na comunidade, né? E o carro da minha paróquia é um carro que completamente pode ser confundido com qualquer outro tipo de veículo que pode assim causar um certo problema. Mas aí foi nos avisado que nós poderíamos entrar por uma determinada rua. Foi muito interessante. Quando eu cheguei na Avenida Brasil, passando aí na ponte, para entrar na Avenida Brasil, alçar a Avenida Brasil, eu vi quando passou o carro de Dom Arani. Eu falei, vou aproveitar, vou entrar junto dele. Só que chegou lá, ele foi a pé, né? Então foi muito interessante a forma como ele foi saudado dentro da comunidade por todos da comunidade, né? Seja ali a população, seja lá, né, aqueles que controlam a situação da comunidade, a maneira como todos vinham cumprimentar Dom Arani, né? Armados ou não, né? Então ele é muito próximo. Que ele continue sendo para todos nós esse exemplo, nessa imagem da presença do Cristo, né? Um verdadeiro peregrino da esperança. Sim. E sem medo, viu? Posso colocar sem medo, porque ele normalmente coloca as situações, vai nas situações e sem medo, né? Mas eu queria aqui... Sem medo me lembra São João Paulo II, padroeiro do Fluminense, que foi invocado pela torcida do Fluminense nesse último jogo. Tava demorando muito você falar do Fluminense. Nossos ouvintes nem perceberam que você é tricolor. Pois é. Não, foi invocado, não, é sempre invocado. Mas dessa vez o gol saiu durante a invocação. Mas eu estava lembrando da frase que ele disse daquela sacada no início do seu pontificado: non abbiate paura, não tenha medo. Então essa mensagem permeia essa peregrinação de esperança que Dorani faz no Rio de Janeiro dia a dia. Agora essa aclamação que a torcida do Fluminense faz, né, foi mediante um jogo, né, do Fluminense que estava perdendo e ganhou. E foi logo depois da sua visita em 80 no Maracanã. Como essa música foi cantada no Maracanã, né, e aí a torcida do Fluminense repetiu o que os fiéis cantaram. João de Deus. Até hoje cantam, né? A benção, João de Deus. Foi cantada durante a visita do Papa aqui no Rio de Janeiro. Acho que no Brasil todo, né? Te abraça, tu vens em missão de paz. Seja bem-vindo e abençoa esse povo que te ama. Até quem não é tricolor gosta. É legal. Mas então, eu queria... O Pedro citou a belíssima homilia do Papa Leão, né? Lá... E eu queria só trazer uma parte, porque eu como botafoguense, eu senti muito, né, nesses dias aí que antecederam o jogo contra o PSG, até na imprensa como um todo, né? Eu coloco até uma questão de menosprezo, né? Porque alguns chegaram a falar assim, não tem como a gente precisar quantos gols, mas a derrota ela é certa, né? A gente só não sabe de quanto eles vão perder. Mas que a derrota é certa. E durante a homilia, ele colocou um meio precioso de formação humana e cristã, ele colocou 3 lugares, né? O terceiro lugar, eu comentei isso na semana passada, mas o terceiro lugar eu gostaria de relembrar, foi que ele colocou que o esporte também ensina a perder. E eu achei muito interessante o time do PSG, mesmo perdendo assim na sua globalidade, né? Até o técnico também, eles souberam perder mesmo sabendo de todo o entusiasmo e de toda a propaganda que se fazia da vitória deles, né? Então eu achei isso muito interessante. E somente para concluir, quando ele na homilia ele disse, né, o atleta que nunca erra, que nunca perde, não existe.
eu vi bem essa imagem dessa característica do que o Papa colocou, né? Porque isso reflete muito a fragilidade, o limite, a imperfeição, que é algo inerente à nossa condição humana. Então eu acho isso muito interessante, eu queria trazer isso como um grande fator importante e nós aprendermos o que o Papa citou na sua homilia, e eu senti isso um pouco e vi também na experiência desse jogo entre o Botafogo e o PSG, quando todos colocavam, né, todos não, né, menos a torcida do Botafogo, né, mas a grande maioria colocava a derrota certa para o Botafogo. Muito bem, muito obrigada, padre. Pedro, então, nosso tempo já está acabando, infelizmente. Já deixo aqui o convite para você retornar no nosso programa, mas não deixe de falar, então, do livro publicado pela Cátedra. Conta um pouquinho para a gente qual foi a sua ideia quando você trouxe esse livro para ser lançado e um pouquinho sobre a importância dele nos tempos de hoje. Bom, existe pouca bibliografia sobre esporte e fé. Esse livro é um dos marcos, né, que tem inclusive o prefácio do próprio cardeal Ravasi, falando sobre a relação entre a encíclica Laudato Si, que é a encíclica que fala do cuidado da casa comum, do meio ambiente, uma das grandes marcas até do pontificado do Papa Francisco, e a sua relação com o esporte, que também guarda uma relação muito próxima com esses princípios que a encíclica Laudato Si, né, também defende. O esporte por si só, e várias modalidades têm uma relação ainda mais próxima, né, depende do meio ambiente. O surf depende do meio ambiente, a maratona depende do meio ambiente, o futebol também. Enfim, o esporte ele é a integração do ser humano com o meio ambiente, e ele por si, por essa condição, também demanda esse cuidado com o meio ambiente. Então, nós fizemos questão de trazer esse livro aqui para a PUC, e a PUC traduziu o livro com várias outras PUCs, inaugurando o que eles chamam de selo PUC+. Então, a apresentação desse livro é feita por 4 ou 5 reitores de 4 ou 5 PUCs do Brasil. Então, o lançamento em todas elas, disponível em todas elas. E o Padre Omar escreveu a orelha do livro, falando coisas muito interessantes. Olha só. Junto com você. O esporte é a linguagem universal, capaz de unir povos, culturas e gerações. Nessa obra inspiradora, Daniele Pasquini, o autor, propõe uma leitura inovadora, interpretar o fenômeno esportivo à luz da encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, a partir da ecologia integral, que é o tema da campanha da fraternidade da CNBB esse ano. Somos convidados a compreender que não existe cuidado da casa comum sem um olhar atento à pessoa humana em toda a sua totalidade, corpo, alma e espírito. Então esse é o espírito desse livro, vale a pena a leitura, começando pela orelha, escrita pelo Padre Omar. Muito bem, muito obrigada, Pedro. A gente agradece a sua participação no programa e já deixa o convite para você voltar. Sempre que for convocado, porque não é um convite, né? É uma convocação, muito bem. Estarei aqui. E olha, avante Botafogo, avante Fluminense, avante Flamengo. Vamos levar isso aí, esse Mundial de Clubes para a história, trazendo a taça, esse troféu lindo, maravilhoso para o Rio de Janeiro. Com certeza. O troféu que a gente recebeu no Cristo Redentor. Sim, muito sim. bem. Obrigada, Samir, mais uma vez aqui com a gente. E divulga o site. Isso aí, em breve a gente vai estar lançando o portal Esporte Fé. No próximo programa a gente fala com mais calma. Vocês estão conseguindo ver um pouquinho aí o que é o portal. O portal, na verdade, é um grande encontro. É um espaço de encontro entre a fé e a espiritualidade. Então, de encontro de notícias, o encontro de eventos, o encontro de plurireligiosidade, como o Padre Omar gosta de dizer. Então, estaremos reunindo nesse portal aí tudo relacionado ao esporte. A fé tem um espacinho ali da Cátedra Guido Schaffer, Cristo Redentor, Acervo do Cristo, enfim, uma série de coisas que em breve a gente fala com mais carinho para vocês. Tinha que chamar também aqui o coordenador
da cátedra, o Padre Anderson. Com certeza, já fica o Legal. convite para o Padre Anderson participar do Vox Populi Sport Fé. Muito obrigada, Padre Marcos. Vamos torcer aqui pelo nosso fogão para que a gente continue Já, com já. essa alegria nos próximos programas. Pedir para o senhor deixar a sua bênção para os nossos ouvintes. Então que o Senhor nos abençoe e eu, bem breve, para ninguém puxar minha orelha, eu também gostaria de fazer uma grande ligação naquilo que Jesus Cristo falou ontem no Evangelho. Renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, né? Isso também tem uma grande associação com o esporte, né? Primeiro, a pessoa conseguir se resolver internamente, né? Ter toda aquela força de vontade, né? Tomar a sua cruz, que são as dificuldades do dia a dia, também para poder se manter no esporte, né? E seguir a Jesus, né? Manter firme a caminhada. Por isso eu gostaria de repetir a oração que nós ontem rezamos na missa. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Muito obrigada, ouvintes. Se você curtiu o nosso bate-papo, siga o Vox Populi Sport nas redes da Rádio Catedral FM. Estamos no YouTube, no Facebook, em todas as plataformas de áudio. Lá também você pode conferir os programas anteriores. Nos vemos na próxima segunda-feira. Até lá! Com o esporte é possível construir a cultura do encontro. Você acabou de ouvir na Rádio Catedral FM Vox Populi Sport.